Então, na sua opinião, essa música dessa moça, feita num programa, parece-me que de calouros ou coisa parecida, é uma afronta ou é uma boa letra? Eu entendo, pastor César, que a música, ela traz algumas ideias interessantes, traz verdades em alguns aspectos, né? Isso acho que não é novidade para ninguém, né? Qualquer música pode ter aspectos positivos e negativos. Até música secular, tem música secular com muito mais mensagem positiva, mensagem de qualidade do que muitas músicas evangélicas, né? Então, assim, algumas pessoas comentaram com o meu posicionamento, que foi contrário, de modo geral, à música. Pessoas entraram nas minhas redes sociais e comentaram o seguinte: essa música é muito melhor do que Sabor de Mel. Porque tem algumas... Eu concordo. E aí eu ri, né? Eu ri muito também, né? Porque tudo isso acaba... A gente não pode levar para, assim, aquela coisa assim, pessoal, né? Ferro e fogo. Então tem muita coisa interessante para a gente conversar, mas tem músicas evangélicas, assim, realmente horríveis, né? Horríveis, que comemora a vingança, que comemora o mal, né? Então, agora, essa música em particular, eu tô com bastante ressalvas com ela. Tá. Eu já digo assim, de cara, para que os ouvintes, que são muito importantes para nós, está longe de qualquer ataque pessoal à Aimee, a autora. Eu nem a conheço. Seria uma leviandade, quem me conhece, quase 30 anos de Ministério Público que eu tenho. O César me conhece desde ainda que tinha cabelo e era magrinho. De tenra idade. De tenra idade. Longe de qualquer ataque pessoal à moça. O que eu tenho a comentar contra a música é em relação à letra da música e ao ministério dela, da forma com que ela propôs a discussão. Né? Não a conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-la e que Deus a abençoe particularmente. E também um outro ponto que eu quero destacar, também totalmente solidário a problemas que ela levantou na música. Né? Quem é que não se preocupa com a Amazônia? Quem é que não se preocupa com extinção de animais? Né? Quem é que não se preocupa com o crime sexual? Com a desigualdade social? Então, acho que esse ponto aqui eu não quero nem trazer à tona, porque isso é um consenso. Beleza. Pastor, qual que é o problema principal da música? Depois eu tenho algumas observações propriamente doutrinárias e pedagógicas e teológicas com a música. Mas assim, o primeiro problema com a música é, de fato, a generalização. O que a letra faz? A letra faz o seguinte, faz uma crítica sobre aspectos importantes, mas generaliza a igreja, e segundo o pastor Fabiano, ele não ataca a verdadeira igreja, mas a gente, na letra, ela ataca a igreja verdadeira, né? O teor da letra diz respeito à igreja. Vou dar um exemplo, por exemplo. Onde é que o sangue de Jesus corre? Corre na igreja institucional ou na igreja verdadeira? Ela está falando que o sangue não corre mais. Qual é o corpo? A igreja como corpo de Cristo? É a igreja institucional, a igreja verdadeira ou a igreja falsa? É a igreja verdadeira. Ela diz que está apodrecendo. Então, assim, teologicamente, a letra é horrível. Ela é horrível. Além do que, faz uma generalização e joga no colo da igreja, a conta para pagar. Assim, eu não teria problema nenhum se a Aimee trabalhasse sistemas, criticasse o nosso segmento, e o nosso segmento precisa de algumas correções, pastores precisam de advertência, há muita gente picareta no meio, e quem me conhece, eu tenho um ministério da apologética, sabe que eu sou duro em relação aos desvios doutrinários, às questões morais da igreja. Agora, a generalização é muito perigosa. E o que a letra faz é justamente essa. Ela joga todo mundo, né, nivela todo mundo por baixo, e joga a conta para a igreja pagar. Então a igreja agora é responsável pelo desmatamento da Amazônia, pela extinção de animais, pelo tráfico de criança,
Porque ela se dirige na letra ao evangélicos, à igreja evangélica. Em nenhum momento, a Aimee chama o governo. Eu achei muito interessante isso aí. Não tem na letra um desafio ao governo, uma responsabilização do governo que tem a espada da lei. É o governo que é responsável pela proteção ambiental numa igreja. É o governo que é responsável pelo controle da criminalidade, pela repressão ao crime. Não é a igreja. Não é o governo que tem responsabilidades com o cuidado social, a distribuição de renda, a gestão pública para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Não é a igreja. Mas a Aimee, talvez na sua imaturidade de uma jovem, né, com influências, né, de uma ideologia talvez socialista, de esquerda, porque quem amou esse debate são os críticos da igreja. Okay. Ela jogou a conta para a igreja. Okay. Nós não devemos satisfação para governo. A igreja não precisa lição de moral nem de governo, nem de artista quanto ao que ela está fazendo. Gente, a ação social da igreja é uma responsabilidade da missão cristã e o mundo e os governos, principalmente ocidentais, aprenderam obras sociais com a igreja evangélica, historicamente. As maiores organizações do mundo são cristãs. Exército da Salvação, Visão Mundial, Alphalite. E quantos milhares de centros de recuperação de dependentes químicos, orfanatos, por exemplo, a nossa igreja é uma das sustentadoras, mantenedoras de um orfanato. Nossa pequena igreja em Guarulhos. Então, assim, a igreja, ela tem demandas, há certas denominações pouco envolvidas, há pastores que não têm preocupação com essas questões, essas demandas. Claro que há. Agora, a igreja de modo geral, ela está dando uma lição de moral no governo, que tem a responsabilidade. O senhor já paga imposto, os membros da tua igreja já pagam imposto. E o imposto não é para o bolso do governo, de um governo corrupto como esse que está no poder e muitos outros que passaram por lá, que tem um déficit administrativo, que tem imoralidade dentro de um governo, que a gente tem aí, né, os fatos noticiados na mídia. Agora, a generalização da música, sim, senhor. Diz assim, olha, fazemos. Então, para um bom leitor, né, é uma leitura simples de língua portuguesa, fazemos campanha para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Isso, se não é generalização, é o quê? O reino virou negócio. Ela não está dizendo que alguns estão fazendo negócio no reino, que é uma realidade. E tá aí, não precisava nem citar nome, daria para citar aqui de cara meia dúzia de caras que estão fazendo do reino negócio. Mas ela diz que o reino virou negócio. Ela diz que o dízimo, aí ela joga uma pedra na nossa vidraça. Né? O mundo ama isso. É a frase da música que o mundo mais gostou e os irresponsáveis e desigrejados gostaram. Porque se tem uma coisa que o mundo gosta é jogar pedra na arrecadação da igreja. É verdade que algumas igrejas administram mal? Claro, mas, meu amigo, problemas na gestão da igreja tinha no meio dos discípulos. Dos 12 apóstolos, um negou, um traiu e 10 fugiu. Mas continuavam sendo apóstolos. A igreja primitiva, Paulo tem exortações a ela, mas muito diferente, eu discordo de você. A fala de Paulo em relação ao corpo de Cristo verdadeiro não tem nada a ver. Paulo nunca disse que o corpo de Cristo está apodrecido. Ele levanta uma exortação para que não traga, né, essa imagem de corrupção à igreja, mas nunca está. O sangue nunca parou de correr, porque a igreja é guiada e orientada pelo Espírito Santo. Agora, ela joga todo mundo numa vala, passa a régua por cima, ou seja, 90% de pastores bons, como você, como eu, como César, estamos pagando a conta agora, né, de termos um evangelho de fariseu. Ok. Quem me conhece sabe do meu posicionamento bastante sempre transparente. Primeira coisa, não é pessoal com a Aimee. Segunda coisa é em relação a como ela vai administrar. Agora ela chamou para si uma responsabilidade que ela precisa se diferenciar do segmento que ela critica. Né? Então, isso devemos orar por ela e torcer para que ela seja um modelo, né, de ministério totalmente diferente do que ela está retratando na música como evangélicos.
Minha crítica, portanto, foca mais na letra. Entendo que a letra é generalizante. Ela joga, e eu não estou aqui negando problemas pontuais no meio evangélico, mas no aspecto social, a igreja tem dado uma lição ao longo da história. As maiores organizações missionárias, sociais, de socorro, humanitárias, são cristãs. Isso faz parte do conteúdo do evangelho. Tá? Agora, a igreja, como voz profética, ela não administra o Estado. Ela não administra. A igreja tem participação, influencia, inclusive nos políticos, deveria eleger gente idônea para exercer a administração pública. Mas as maiores obras sociais da igreja, do mundo são realizadas pela igreja. Eu até faço uma certa dinâmica. Vamos pegar a igreja no Brasil, 60 milhões de evangélicos. Muitos deles ex-estupradores, ex-traficantes, drogados, criminosos. Muitos daqueles, lá da ilha de Marajó, foram alcançados pelo evangelho, por transformação pelo evangelho. As casas de recuperação, asilos, orfanatos, cestas básicas distribuídas, gente transformada dentro das igrejas. Se a igreja devolvesse para o mundo todos esses 60 milhões de evangélicos e os pastores do Brasil inteiro parassem de pregar, como que o Brasil ficaria? Melhor ou pior? O que você acha? O que você responde para mim? 60 milhões de evangélicos estão dentro das igrejas, alguns ainda sofrendo com problemas, ainda em processo de transformação, com problemas de caráter, mas estão lá, né, sendo pastoreado pela maioria esmagadora de pastores idôneos. Para um pilantra, tem 100 mil pastores fiéis. É só fazer a conta da liderança evangélica no Brasil. São poucos com mega igrejas, são poucos com igrejas ricas. A grande maioria está no bairro, periferia, etc. O que aconteceria? Então é uma mentira. A igreja, ela não está... Tem problema? Tem. Já citei, entre os 12 tinha. Agora, a igreja está fazendo um trabalho extraordinário, gente. Está fazendo um trabalho extraordinário de socorro aos necessitados. Agora, claro que algumas são mais envolvidas, outras menos, outras omissas. E aí merece uma repreensão. Então, assim, agora a conta caiu no colo da igreja no geral. É generalizado. Então você acha que se ela apenas não generalizasse, mas colocasse alguns... Claro, por exemplo, alguns estão fazendo negócio no reino, alguns não se preocupam. Eu não sei, metricamente, poeticamente, eu não sou poeta, eu não sou cantor. Eu sei que tem umas generalizações que acontecem em músicas. Mas essa música está exagerada nisso. Mas quando a generalização é que todo mundo é bênção, tá tudo bem. Que não é também, né? Também não é. Então, mas aí você não reclama. Mas é que não é. Então, mas é que assim, sabe o que eu levanto? É o seguinte. Somos corpo, assim, bem ajustado. Não é assim também. Ficou fácil para a igreja ou ficou difícil agora? Ficou pior. A falsa noiva ficou pior, se rebela. porque agora a Amazônia é culpa nossa. Vamos lá. Mantenha minhas críticas a músicas com distorções doutrinárias, com generalizações, com responsabilizações para a igreja. A conta ficou no colo da igreja, omissões da parte do governo, ataques à vitrine da igreja, como dízimos, esse tipo de coisa, acho que não é legal. A música não ajuda, porque os picareta não estão nem aí com a e-mail, com ninguém, né? Eles são mestres do disfarce, mas o pastor sério vai pagar essa conta agora, vai ter que ficar se explicando. Então, eu prefiro uma música de adoração. Essa música não honra a Deus, acho que não edifica ninguém, não dá pra cantar no domingo na tua igreja, não dá pra colocar no carro pra louvar a Deus. Sei lá, tá aí, né? Então... Okay. Jamés, quem quiser te achar, acha por onde? Bem, redes sociais, aí também, né? Aí eu vou dizer, vá conhecer a Igreja Batista Etnos em Guarulhos. Sou pastor dessa igreja já há 9 anos, ali com o pastor Alexandre, toda uma equipe ministerial. Procure uma igreja séria, Há milhares, a grande maioria são sérias no Brasil, principalmente das grandes denominações, que estão aí fazendo um grande serviço. Tá? No teu bairro tem igreja, louvado a Deus por isso. Tá? Vá servir a Deus, não fique metralhando a igreja, não fique metralhando a liderança da igreja. Não é fácil pastorear. Né? Então, tá aí um desafio. Quem critica muito parece que não pastoreia, nunca plantou igreja, nunca ganhou na alma, não é ofertante. Os desigrejados amaram essa música. Então, estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, e venha conhecer a Igreja Batista Etnos em Guarulhos.